E aí, rapaziada, tudo beleza? Odaí Seixas aqui e você está no podcast do Triatlon de Boa. Nesse episódio conversei com o técnico e triatleta Evandro Cordeiro, que já fez várias provas aí de 70.3 e fez o seu primeiro full, seu primeiro Ironman esse ano em maio, na mesma prova que eu fiz. Uma pequena diferença entre os tempos dele e do meu. Mas um cara muito legal, um estudioso, gosta muito de publicar conteúdo de valor no seu Instagram e foi uma conversa bem interessante. Ele falou sobre suas experiências em provas, falou sobre sua metodologia de treinamento também, sobre fortalecimento. Foi uma conversa bem interessante, eu espero que você goste. Se você está assistindo no YouTube, favorita aí, dá o like, né? Se inscreve no canal, caso não seja inscrito ainda. Se estiver ouvindo nas plataformas de áudio, tipo podcast, Apple Podcast, essas coisas aí, compartilha aí o link no grupo da família, no grupo da assessoria. É melhor do que estar compartilhando outros tipos de links. Tamo junto, espero que você goste. Bora pro podcast. E aí, rapaziada, começando aqui mais um podcast. Ficamos aí um bom tempo aí sem gravar novos episódios, mas hoje vou conversar aqui com uma fera que também fez o seu primeiro full na mesma prova que eu. E por uma coincidência, cara, você é treinador do Lorival, né? O O Barbosa? Barbosa. Exato, ele chegou Cara, hoje no Brasil. ele interagia muito quando eu fazia um negócio lá chamado Live do Rolo, sabe? No auge daquele É, período cabuloso que a gente da, pan- passou. da pandemia. É isso mesmo. Às vezes a gente evita falar para não levar um strike aí do YouTube. Mas, Também tem isso, mas tem é essas disso coisas. mesmo, é disso mesmo que eu tô falando. Ele participava muito e eu consegui conversar com ele no finalzinho do ciclismo. A gente pedalou assim meio que próximo. Mas Ah, legal. é gente boa demais, gosto muito dele. Não, parceiro, Mas, ele, diz aí. eu ia falar que ele chegou hoje, né? Que ele voltou lá do Mundial hoje, né? Desembarcou aqui. Até agora há pouco ele mandou uma mensagem pra gente. A gente tem um grupo de amigos ali da nossa região aqui, de triatletas. Já tava tomando o chopp dele, já curtindo. Eu falei, não, cara, merecido, pode, hoje pode. Merecido demais. Mas, Evandro, é quase assim, quase um protocolo aqui do podcast com o convidado. A gente saber como é que o esporte, de maneira geral, entrou na sua vida, não só como profissão, mas desde qual foi o momento que você, o triatlo, o esporte de maneira geral, ele passou a fazer parte da sua rotina. Como é que foi essa introdução para você? Cara, na verdade, desde muito cedo. Eu comecei com a natação com 9 anos de idade. Aí eu comecei a nadar. Aí peguei gosto pela coisa, fui treinar, fui competir e tal. E treinei natação competitiva até os 13 anos, mais ou menos. 12 ou 13 anos ali eu treinei a natação competitiva. Daí depois eu parei com a natação e ingressei no futebol, cara, que era uma coisa que eu gostava também e tal, né? Aí eu fui firme, entrei de cabeça mesmo no futebol, daí eu joguei até estourar a idade, né? Então tentei a vida de jogador, como a Jogou mesmo maioria todos profissional fazem. e tal? Quase, eu fui até na categoria de júnior, né? Então daí quando Sei. você estoura a idade do que hoje é o júnior, é sub-20, sub-20. Então, assim, passou do sub-20 ali, cara, ou você tem um contrato profissional, ou já era, né? Aí você fica na várzea, fica rodando isso daí até que, se você der sorte, tipo um Damião da vida, né? Alguém te encontra, te vê depois de uma certa idade, mas, cara, aquilo que aconteceu com ele é muito raro, é muito difícil de acontecer. Então, nesse meio tempo, eu entrei na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, eu ainda estava jogando futebol, né? Daí fui fazer educação física. Já tinha em mente, já desde quando eu nadava, que eu queria fazer educação física, né? Queria isso já desde de moleque. E daí fiquei muito tempo só com a musculação,
o futebolzinho de final de semana, essas coisas, daí não tava o período de faculdade, daí teve um período pós-faculdade ali também, que eu estava já dando aula, eu dava aula numa escola particular aqui, e nesse período eu fiquei assim, longe de competições, de qualquer modalidade. O máximo que eu participava era alguma competição interna de clube, de futebol, competição interna de funcionários lá entre os professores e tal. A gente jogava um futebolzinho ali, coisa interna, mais confraternização, né? E no triatlon eu fui começar com 30 anos de idade, né? Eu sou militar, né? Eu sou bombeiro militar e teve o nosso comando aqui promoveu uma competiçãozinha interna entre a gente, uma competição alusiva. É bem forte, né? O triatlon nos bombeiros. Eu conheço vários. Meu antigo treinador tem bastante. Bombeiro tubarão, né? Que chama, que é aquele de salvamento em mar e tal. Esqueci o nome então, agora. Tem uma galera assim de bombeiros que curte o triatlon. Aqui no Paraná mesmo, nós temos até um grupo dos colegas bombeiros que são triatletas, né? A gente tem o grupo do WhatsApp, a gente troca ideia, conversa e tal. Esse ano nós perdemos um grande atleta bombeiro, amigo nosso, Kona 2 vezes, o cara era monstro mesmo, né? Morreu em decorrência de um acidente, sofreu um acidente na região norte do nosso estado aqui e veio a falecer. O cara é um atleta excepcional. Era o Luiz Flávio, né? Talvez você até tenha ouvido falar dele e tal, mas cara que assim, era referência pra gente, né? E vai ser referência sempre, né? Temos um outro atleta também muito bom, tricampeão brasileiro já de duatlon, e é outro bombeiro, colega nosso de Londrina, que é o Viana. Ele é o atual campeão brasileiro, ganhou esse ano na elite, né? Não é a faixa etária, ele corre na elite. Aí nós temos também em São José dos Pinhais outro bombeiro, colega nosso, ele é oficial, é capitão do Corpo de Bombeiros, 8 vezes campeão do circuito da Xterra na elite, que é o Felipe Moleta, também então assim, a gente tem boas referências aqui dentro do Corpo de Bombeiros aqui do nosso estado. Até, de onde que você é mesmo? Até não perguntei. Maceió, né? Alagoas, isso. Aqui os caras têm, não sei se você conhece Felipe Lira, que foi meu treinador até o Ironman. Ele, inclusive, recentemente participou de uma competição nacional de triatlon dentro dos bombeiros, que era exclusivo dos bombeiros. Aqui tem o pessoal, tem o Fabiano Paes, que já foi para Kona, se eu não me engano, 3 vezes também, categoria 40, 44, se eu não me engano, cara fortíssimo também. Bem popular aqui. E a categoria ali de 30 até os 45 galera é forte. Não, né? É forte, cara. É forte mesmo. A minha categoria, que é 35, 39, quer dizer, tô saindo da categoria, o ano que vem vou para 40, 44. Vai passar para minha. Cara, essas categorias não tem, cara. Pegou ali 30, 34, 35, 39, 40, 44, é muito forte. A concorrência é grande, então... Mas tem um Legacy, né? É só fazer 12. É o meu projeto. É fazer 12 e entrar na loteria lá para ir para Kona. Dá para tentar isso daí também. Mas vamos... Por enquanto eu vou tentar performance mesmo. Porque eu tenho como objetivo performar, né? Tenho como objetivo despontar no cenário como atleta amador, né? Na faixa etária e tal. Eu tenho esses objetivos em mente, né? E assim, como eu falei, né? No triatlo eu tenho até pouco tempo, assim, pouco tempo entre aspas, né? Desde dos meus 30 anos, eu tô com 8 anos de triatlo, mas agora que eu comecei a focar nas provas longas. Até então eu tava só nas provas curtas, short, olímpico, provas do Xterra. Eu fui pro Mundial do Xterra lá em Maui,
em 2016. E daí eu fiz 4 anos seguidos nessa prova lá em Ilhabela, que é a prova que dá vaga para o Mundial. Então foi uma coisa assim que eu gosto, acho bacana e tal, só que assim, como agora eu estou focando para as provas de longa distância, né, que é o meu objetivo agora, aí eu estou deixando um pouco de lado o triatlo off-road, né, porque aí o objetivo, a metodologia de treino tem que mudar um pouco e tal, são características diferentes, né. Então, para fazer bem uma coisa, eu tenho que deixar mais de lado a outra, porque não dá para fazer bem as duas, né? Ou você faz uma ou faz a outra bem. Não tem como. Pode crer. Mas aí você estava contando que aí entrou no triatlon e falou já depois do futebol, da faculdade e tal. Isso. Entrei no triatlon e eu entrei, cara. Eu tava falando da competição, né? Da técnica profissional, isso aí. Então, assim, para comemorar o Dia do Bombeiro, que se eu não me engano, é 2 de julho, o Dia Nacional do Bombeiro. Salvo engano. Não, pode ser que eu esteja falando besteira aqui. Mas a gente faz uma competiçãozinha interna entre nós, justamente para estimular o pessoal a prática de esporte e tal, e até interagir mais com o nosso serviço, estar sempre atento, o nosso serviço está sempre bem condicionado e tal. E numa dessas brincadeiras aí, a gente tinha uma provinha que era nadar 200 metros e correr 1.500. E tinha um casal de colegas que já praticavam triatlo. Eles tinham sido transferidos de Curitiba para a minha cidade aqui, que é Cascavel, que é no oeste do estado. A gente está a 130 quilômetros aqui de Foz do Iguaçu, né, bem pertinho das Cataratas. E eles tinham vindo transferido de Curitiba e tal, e a gente estava participando, daí esse colega estava na minha equipe, e nessa provinha, nesse aquatlon, aí eu não estava treinando ainda, nada, né, a natação ainda estava legal, porque sempre fui da natação, né? Mas também não estava treinando natação. E daí na prova eu só perdi para ele, que já era triatleta, né? Então, porque eu nadava bem e a corrida eu me virava. Não era um corredor nato, mas eu me virava. E daí ele chegou e falou para mim, cara, você faz o mais difícil que é nadar. Falou, por que você não faz triatlo? Pior que é verdade, bicho, né? O cara que vem da natação já vem com 50%. Dizem que é curto, né? Que a menor parte é a natação, né? Mas para mim, na prática, a natação... É a parte mais curta da prova, só que é a parte muito técnica, que exige muito. E a evolução, para quem não vem da natação, ela é muito lenta, né? Você leva muito tempo para evoluir, porque o componente técnico dessa modalidade ele é muito grande. É a modalidade que não dá para compensar na força, né? Isso, não dá para compensar na força. Você até compensa em termos de velocidade, de sprint, de tiro curto. Mas para natação mais contínua, né, de longa duração, que é o que acontece nas provas de triatlon, não adianta, você tem que ter uma técnica mais apurada, né? E você não vai conseguir suprir essa falta de técnica com força. Numa corrida e no ciclismo, você supre um pouco essa necessidade. Se você não tem tanta técnica, mas se for um cara muito forte, você consegue suprir um pouco isso, mas natação não. Natação não consegue. E daí, cara, com essa influência deles, comecei com a brincadeira. Eu falei, cara, legal. Falei, já comprei uma bicicleta para ir trabalhar de bike e tal, para deixar o carro em casa e não sei o quê. E foi um período que eu também tinha voltado para minha cidade, para trabalhar aqui na minha cidade, porque eu fiquei 2 anos trabalhando em outra cidade, fora de casa, né? Eu ficava 150 quilômetros de casa. Então eu ia, trabalhava, voltava e tal, e foi um período que eu fiquei estudando muito, eu estudava para concurso. Então eu não estava assim com aquela vibe de treinar com afim. Só que quando eu voltei para cá, eu falei, eu quero manter uma rotina melhor agora para minha saúde, né? Manter uma condição legal e tal, porque tinha essa preocupação por causa da minha formação, né? E aquilo começou como uma brincadeira, cara. Eu fui gostando do negócio e começou a aparecer resultado legal. Comecei a pegar os pódios, umas provinhas e tal. Falei, agora eu quero ir para umas provas no litoral, então quero correr com os caras mais fortes e tal.
E daí, nisso, bicho, a coisa só foi ganhando volume, só foi incrementando até chegar no ponto que nós estamos hoje aqui. Legal. Para a gente contextualizar mais sobre porque como você falou no triatlon você tem até focava mais nas provas curtas e tal, mas conta um pouquinho aí das provas que você fez até chegar no Ironman. 70.3 eu sei que você já fez pelo menos um challenge que eu vi lá no teu Instagram. Eu fiz duas vezes o challenge. O primeiro que eu fiz foi em 2017 aqui em Foz do Iguaçu. Prova muito dura mesmo. A gente nadou do lado paraguaio e nós pegamos um dia que tinha muito vento e, cara, o Lago de Itaipu aqui, ele, quando venta demais, cara, ele forma onda, não é marola, é onda mesmo. Porque é muito grande o lago e tal. Uhum. Então a gente pegou o percurso era um retângulo, você largava, ia, fazia um retângulo, voltava para sair. E nessa primeira extensão, nesse primeiro comprimento do retângulo, que era da largada até a primeira boia, a gente pegou essa corrente de onda contra. Cara, foi a natação mais dura que eu fiz na vida. Falar para você, assim, não peguei nenhum lugar com uma natação tão dura igual foi aquela. E, ao mesmo tempo, na volta também, cara, daí a marola empurrava. Pegando então, jacaré, né? Literalmente pegando jacaré, cara. Você vinha, a onda te embalava, você ia um tanto, aí daqui a pouco vinha outra, embalava de novo. Imagine como que foi isso nadando contra. Nadando contra foi bordoada, cara. Foi pancada e tal, e foi natação muito dura. E o ciclismo também foi muito duro porque você passava 3 vezes em cima da barragem. Cara, em cima da barragem, o vento estava lateral, então do lado que você vinha, o vento nunca te ajudava. Ele só te atrapalhava, só segurava. E a barragem é muito alta, ela tem mais de 200 metros de altura, né? Se você pegar dela pro lado que não é a represa, né? Pro lado do lago, beleza, né? Só água e limpo, né? Então o vento sopra, que é uma beleza. Caraca. Então você imagina, cara, você passava 3 vezes em cima da barragem e altimetria, porque você descia a barragem, né? Aí você subia nela, aí você descia de novo para completar o percurso do lado brasileiro. E a corrida também era uma corrida com altimetria, porque você saía da transição, aí você... Era 3 voltas de 7 quilômetros. Aí você fazia 3,5 km até chegar ao retorno, você descia uma ladeira e subia de volta. Aí você fazia o retorno, descia a ladeira, subia de novo para completar a primeira volta. Então foram 3 voltas desse jeito. Então foi bem dura a prova. E daí o segundo challenge foi ano passado, em Floripa, né? Daí eu fiquei um tempo até afastado, assim. Como eu falei, eu tô focando agora nas provas longas, né? Eu fiz lá em 2017 como, vou estrear numa prova mais longa. E daí eu fiquei, depois de 2017 eu voltei a ficar só nas provas curtas e no Xterra. Xterra sempre era a prova que é principal do ano, né? E agora já não, né? Agora eu comecei a mudar meu foco e tal. Faço provas curtas ainda como forma de preparação. No próximo, fora esse final de semana, no outro a gente tem uma prova curta aqui de duatlon aqui na cidade. É um duatlon que corre 4 km, pedala 20 e corre mais 4. Então, assim, eu faço essas provas como treino, como treinamento, principalmente para a parte explosiva, para a parte de velocidade e tal. Eu não descarto, não sou que eu já vi muita gente falando, eu só faço prova longa. Não, eu faço prova curta. Cara, eu sou triatleta, eu gosto de fazer prova. Faço as provas curtas também e tal. Claro que o objetivo é a longa, mas eu faço a prova curta com preparação e acho muito legal usar as provas curtas. É um treino de transição, né? Você vai fazer uma prova curta. E assim, é um treino de luxo porque quando você está no ambiente competitivo, cara, é diferente. Aí você tem parâmetros para você avaliar o que você podia fazer melhor, o que não. É diferente de você só treinar. Né? E tem o suporte da prova, né? Pista fechada, tem tudo facilita. O dia que você vai para lá e você fala assim, não, hoje eu vou testar meu fitness, né? Então hoje eu vou testar como é que tá a minha condição física. Daí você pode sentar a pua sem medo e tal. Então tem todos esses critérios. Daí eu gosto. E outra, daí a prova também aqui na minha cidade, em casa. Então eu aproveito para fazer mesmo, né? Não deixo de fazer. Ô Evandro, conta um pouquinho então da experiência em Floripa.
o seu, Cara, seu Floripa. full. Saiu tudo como. Porque, Floripa. assim, você falou que a natação lá no lago foi mais difícil. Provavelmente você não Foi. pegou a tempestade lá em Floripa, que você nada rápido, então você saiu Eu o quê? Com saí antes da menos de uma chuva. hora, né? Eu saí com 58. Pois é, É, eu saí com, eu eu saí com saí com uma 58 hora e minutos. 20, aí eu peguei uma Isso tempestade que, lá. eu tava saindo da água, na verdade, tava começando o vento, porque eu fiquei para trás para largar. Porque eu Ah, fui para largada, eu ia largar no pessoal subir 1 hora, né? Na verdade, eu ia até largar com o pessoal subir 1 hora e 10. Falei, vou largar com o pessoal subir 1 hora e 10 e tal, e tranquilo. Só que, quando eu cheguei lá na praia, cara, para me posicionar para largada, eu lembrei que eu tinha esquecido as minhas cápsulas de sal. E como eu tava muito. A nossa casa era muito próxima, a nossa casa era 200 metros da largada. Eu falei pro pessoal que tava comigo, meus atletas estavam juntos ali, falei, o Lorival tava junto. Falei, ó, eu vou voltar na casa, eu vou pegar minhas cápsulas de sal, que eu esqueci. Não, beleza, tranquilo. De qualquer coisa, se a gente não se achar, largamos, vambora. E nisso, eu voltar, foi antes de dar a largada da Elite. Falei, não, dá tempo tranquilo, vai ter o roll start aí, de boa. mais de uma hora Voltei, de peguei a largada, cápsula. dá tempo, né? É. Aí voltei, peguei as cápsulas e tal, fui pra lá e ainda dei sorte de encontrar os piá de volta. Aí, agora, até um dos atletas meus, o Diego, ele falou, cara, vai, teu lugar é lá na frente, né? Eu falei, não, agora eu tô aqui, eu falei, até eu passar no meio de todo mundo e chegar lá, vai ser mais transtorno do que eu esperar. Eu falei, não, vou esperar, eu largo junto com vocês. Então eu quase peguei a chuva. Eu tava na última perna, quando eu visualizava para navegar, cara, eu tava vendo o tempo chegar por trás do morro, e assim, quem tava na praia não tava vendo, né? Mas eu tava vendo aquele tempo fechado, tudo preto, assim, chegando, e na hora eu já pensei, falei, caramba, cara, vai cair o mundo na hora do ciclismo, pra ver que meu caneco, né? Então eu saí um pouquinho antes de começar a chuva, quando eu tava na tenda, na T1, começou a chover. Então a hora que eu saí da tenda para pegar a bike, já tava desabando água. E aí eu sofri um pouco nos primeiros quilômetros da bike com frio. Sofri por causa do frio daí, porque tava ventando bastante, né? E eu saí literalmente tremendo, cara. Eu fiquei. Daí eu tentava me encolher no clipe, não era nem por aerodinâmica, cara. Eu tentava me encolher Pra para me se aquecer. aquecer, cara. Pra me aquecer. Aí, porque assim, eu tinha botado uma coisa na cabeça que eu não levei special needs, tá? Eu botei assim, cara, eu quero fazer a prova o mais próximo possível do que eu tenho que fazer para performar. Eu sabia que eu não ia conseguir performar igual os ponteiros da minha categoria, né? Eu tinha isso em mente, eu tinha consciência disso. Porém, como eu tenho objetivos de mais para frente ter boas performances e tal, e brigar por vaga para Kona, eu falei, cara, eu não vou colocar special needs, eu só vou levar o que eu preciso de suplementação, né? Fiz uma estratégia alimentar para correr redondinho e tal. E assim, até um amigo meu, esse amigo meu que me incentivou a entrar no triatlo, né? Ele fez 2 Ironmans já. Então ele até falou, cara, de repente coloca no Special Needs um corta-vento e tal, para se esfriar e coisa arada. Eu falei, não vou fazer isso. Resolvi que não ia fazer e tal, e deixei quieto. Então por quê? Porque eu queria fazer o mais próximo possível do que eu preciso para performar. Igual assim, tem uma galera que trocou de roupa e tal, né? Eu falei, não, eu vou comer macaquinho do início ao fim, porque eu quero justamente ver onde que vai assar, onde que vai pegar, onde que tal. Tudo isso, porque não tinha passado por aquelas horas ainda da prova, né? Aí, então, no início do pedal, cara, passei aquele pouco de frio e tal, até estabilizar ali até o quilômetro 25, 30, daí estabilizou, deu aquela beleza, tá? Fiz o retorno no quilômetro 45 para voltar, para fechar a primeira volta, e fui punido com penalty box, cara. Tomei um cartão amarelo por causa de vaca, cara, né? É assim, não tem jeito, né? Era uma galera que tava junto comigo, mas daí eu fui pego de bode expiatório, porque todo mundo que tava junto, ninguém foi punido, só eu. Então, faz parte, cara. Coisa que... Porque assim, ó, eu falo isso porque nessas provas não tem como punir todo mundo. Não tem logística para punir todo mundo, entendeu? Tanta gente... Mas alguém vai ser pego. Alguém vai ser pego. Alguém vai ser pego. Alguém vai ser pego. Só que não vai ser punido todo mundo. Se você der sorte, você não vai ser punido, né?
E assim, como tem muita gente, cara, e eu tava tentando cuidar realmente, não tava de sacanagem, né? Eu tava tentando cuidar para não ficar tão perto e tal. Só que assim, muita gente andando no mesmo ritmo. E quem acompanhou o Kona na final de semana viu, cara, os Elite. Os caras mantêm uma certa distância ali e tal, mas os caras estão andando no mesmo ritmo. Então tem momentos que de repente um puxa, vai para a dianteira para passar e tal. E enfim, acabei tomando o pênalti box, parei e tudo mais. Aí essa parada esfriei de novo, cara. Esfriei de novo, daí eu falei, cacete mesmo, agora. Agora lascou, vou ter que aquecer tudo outra vez, né? Então 5 minutos ali que parecia que não terminava. Aí beleza, voltei. Daí quando voltei a pedalar, até esquentar, perdi um pouquinho aquele ritmo e tal. Até no pênalti box um cara parou. Aí ele olhou pra mim assim, ele viu que eu tava com minha alimentação, tudo na bike, nos bolsos do macaquinho e tal. Ele falou, cara, você tem uma barrinha sobrando aí? Falei, tenho, cara. Ele falou, não, porque eu perdi tudo na transição. Falei, caramba, cara, esse cara tá ferrado. Como eu tinha algumas coisas, eu falei, eu vou levar algumas a mais, porque se eu perder alguma, de repente vou pegar e cai e tal. Eu vou levar algumas a mais pra não ter problema. Daí eu falei, cara, pega aí, ó, tem uma sobrando aí. Peguei pro cara. Falei, esse cara deve ter sofrido, porque ele tinha acabado de fazer a volta do 45 pra fechar a primeira volta ainda, né? Então, pensa, cara. Aí tá, beleza. Fiz ali, fechei a primeira volta e tal, quando entrou na segunda, daí eu queria tentar manter entre 34 e 35 de média, né, pro pedal. Daí essa parada do penalty box deu uma quebrada, eu tava mantendo isso até o penalty box, aí deu uma quebrada nesse ritmo, e na segunda volta eu não consegui daí manter também o mesmo ritmo. No final eu fechei para 33 de média. E daí na corrida, cara, só que assim, tava tudo dentro do que eu tinha pensado, sabe? Uhum. Tudo dentro do que eu tinha pensado e tal. Perdi um pouco de tempo ali no ciclismo, mas eu falei, não, ainda tá beleza, né? Para aquilo que eu queria, para tempo final de prova, eu já tinha comprometido um pouco ali nesse tempo que eu perdi no ciclismo. Saí para correr, cara, aí saí bem, me sentindo bem e tal. Saí para 4,50, 4,55 ali. E até o quilômetro 19, quilômetro 20 ali, eu consegui manter. Consegui manter esse ritmo e tal, tava bem, tava me sentindo bem. Cara, fechei a segunda volta ali, que dava esses 19, 20 quilômetros. Fechei a segunda volta, abri a terceira, bicho, parece que colocaram um urso nas minhas costas e as pernas começaram a pesar. Foi assim, abriu a terceira volta, o bicho pegou. Falei, caramba, cara, começou a pesar. Eu já diminui um pouco o ritmo. E tal, e daí começou a doer. E aqui é o acúmulo da fadiga, né? Não tem como. Sim. Vai chegar uma hora para todo mundo. E daí comecei a sentir, já pesar e tal. Falei, caramba, não, tem que manter, né? Tem que manter e vou. Mantive até onde deu. Chegou uma hora que eu falei, não, eu vou ter que dar umas caminhadas, não vai ter como. Em alguns momentos eu caminhei, aí eu voltava a correr, eu caminhava o mínimo possível só para aliviar um pouco a dor, né? Porque eu tava com muita dor na região inguinal, né? Nos adutores da coxa. Aí aliviava um pouquinho a dor, eu voltava a correr, né? Voltava a correr, imprimia de novo o ritmo e tal. E no final da corrida, no final da prova, os últimos 2 quilômetros, eu falei, cara, últimos 2 quilômetros agora eu vou sentar a pua. Aí eu cheguei a correr a 4,10 nos últimos 2 quilômetros. Eu falei, podia ter mantido isso desde o início, ia ser muito bom. Mas cheguei a correr a 4,10 nos últimos 2 quilômetros ali. Terminei emocionado, lógico. Cara, eu falei assim, acho que não tem ninguém que a primeira vez cruza aquele Porsche que não se emociona, não, cara. É pesado, é pesado. Eu vi profissional chorando, cara. Eu falei, eu que sou amador não vou chorar. Não, e assim, foi a primeira vez que eu me emocionei assim, bastante mesmo com uma prova, porque realmente o Ironman é um negócio diferente, né, cara? É difícil, né, cara? Ele é difícil antes de começar. Exato. Os últimos 3 meses são terríveis, cara. O dia da prova é a cereja, né, cara? É a cereja do bolo. A preparação até chegar ali que é o doído, né? Então, por vezes, o Lorival estava treinando, só que o Lorival mora em outra cidade, né? Então a gente acabava não treinando junto. Mas tinha um outro atleta aqui da minha cidade que estava treinando comigo
Então, assim, cara, quantas vezes a gente terminar um treino duro, assim, de um ciclismo longo, mais uma perna de corrida e tal, e daí teve um dia que a gente chegou aqui na frente da minha casa, ele chegou destruído, cara. A gente tinha acabado de fazer 160 quilômetros e daí a gente correu mais 40 minutos. E, cara, ele tava destruído, cara. Ele não conseguia nem... Parecia que tinha atropelado ele. Eu falei, cara, meu Deus, cara, será que nós vamos conseguir? Eu falei, cara, nós vamos, relaxa. Confie no processo, né? É exatamente isso que eu falava pra ele. Eu falei, cara, confia no processo, relaxa. Hoje é um dia que nós se arrebentamos, mas no dia vai dar tudo certo, cara. Vamos que tá em tempo ainda, né? Pois é. Então tem esses perrengues, né, cara? O maior de tudo é essa fase de preparação mesmo, né? E daí você lembrar de tudo que passou e tal, e daí a família tá ali te acompanhando, torcendo, né? Eu tenho 2 filhos, então tomaram chuva para acompanhar a prova. Então tem tudo isso daí, você vai lembrando, né? Há 2 anos atrás eu perdi meu pai. Então, tudo isso daí também na prova eu lembrei, meu pai sempre me incentivou, né, cara, no esporte. Ele sempre falou assim, cara, faz o que você gosta. Ele nunca forçou fazer alguma coisa. Então, faz o que você gosta. Então, aquilo que eu gostava, ele me incentivava. Não, você quer fazer isso? Beleza, pode fazer. Vai fazer. Na época que eu nadei, na época que eu fui para natação, ele até fazia um esforço para poder pagar a academia e tal, porque ele não tinha muita condição, cara. Ele fazia mesmo... tirava um pouquinho a mais ali do bolso para poder me dar a condição de estar no esporte, cara. Então, tudo isso daí eu lembrei, né, cara? Vem na cabeça tudo, né? Vem na cabeça, ele sempre me incentivou e naquele momento ele não tava ali fisicamente, né, comigo. Então, tudo isso daí descarregou, cara. Cruzou o pórtico ali, descarrega, cara. E daí você, tô no Ironman, cara. Terminei o Ironman. A vibe é outra. Exatamente. Eu não sou um triatleta performático. Eu curto mesmo a vibe dos treinos, é o que eu gosto de fazer. Tanto que eu falo para todo mundo que eu prefiro o treino à prova. Eu não gosto muito do dia da prova. Eu fiz 2,70.3 da marca Ironman aqui em Maceió. Fiz um em São Paulo. Eu acho que eu só fiz uma prova de olímpico e uma prova de short, não foi? Eu acho que eu nunca fiz sprint. Fiz um sprint do Challenge. Mas a única prova que eu realmente gostei de fazer foi o Ironman, que é a pior. Teoricamente, né? É a pior. Eu falo que assim, ó, são coisas bem distintas. O sprint e o olímpico é uma coisa e o Ironman é outra. São coisas bem distintas mesmo. Eu fiz uma prova de sprint 1 mês antes do Iron. Na verdade, no mesmo mês, né? Foi no dia 1º de maio. 1º de maio eu fiz uma prova de sprint numa cidade aqui no estado, em Guarapuava. E assim, cara, é coração na boca o tempo todo, né? Então você... não é a minha... O Evandro, deu uma cortada do seu áudio agora aí. Eu recebi uma ligação aqui, acabei de desligar. Ah, tá. Normal, então, acontece. Assim, é o tempo todo pancada, né, cara? Você tá o coração na boca ali, você tá acima do limiar e bordoada, né? Foi uma prova dura com altimetria e tal. E alguns dias depois, né? 28 dias depois, estava fazendo o Iron. Outra pegada, outra vibe. Você, comparando intensidades, né? Uma prova de sprint, você vai trabalhar ali limiar 2, acima do limiar 2, né? Acima do limiar anaeróbio. Uma prova de Ironman, você vai trabalhar em Z2, né? Que você vai no máximo até limiar 1 ali, né? Para um atleta amador. Um atleta profissional vai trabalhar mais próximo do limiar 2 dele, mas ainda vai ser abaixo do limiar 2, né? Porque se ele quiser manter limiar 2 a prova toda, ele não consegue, ele quebra, né? Não tem condições de fazer isso. Então, do ponto de vista de sofrimento, é um sofrimento diferente, né?
Sim. Porque você sofre pelo tempo da prova, né? Você sofre pelo acúmulo de fadiga. A coisa vem vindo devagar, né? Ela vai acumulando, e você vai sofrendo com esse acúmulo. E no sprint é aquela pancada do início ao fim, né? É o tempo todo sofrendo. Não tem colegas meus que falam que preferem fazer as provas de Ironman, as provas longas, porque trabalham numa intensidade mais baixa. Então, então são coisas bem diferentes. Foi uma experiência realmente ainda que... Eu tô me organizando para ver se eu vou de novo ano que vem. Por enquanto ainda não tem nada certo, mas eu gostaria muito de fazer de novo. Antes de tentar fazer em outro lugar, né, que tem algumas provas aí pelo mundo que eu queria fazer. De Portugal, que se não me engano agora já é esse final de semana, né? Vai ter em Cascais. É uma prova que eu tenho vontade de fazer. Mas Floripa ficou... Da marca Ironman, né? É, isso. Mas o Ironman Brasil, lá em Floripa, é um negócio que ficou marcado, que pode vir em qualquer outra prova, que eu acho difícil superar a satisfação de ter feito. Mas, Evandro... É sensacional. Eu queria que você falasse um pouco sobre treinamento, porque foi assim que eu conheci o seu Instagram, né? Eu vi... eu não lembro agora se foi algum seguidor em comum que compartilhou um post seu, que era o do Dane-se o Pace, se eu não me engano. Era um negócio assim. Sim. Esse post aí deu uma bombada. Foi. Como é que foi a repercussão? Cara, esse post até hoje, porque faz um tempo já que a gente fez essa postagem, né? Eu falo a gente porque eu tenho um casal de amigos que são parceiros meus e que trabalham junto comigo nessa parte da rede social, né? Então, eles fazem, por exemplo, alunos que chegam para assessoria via o Instagram, né? Pelo contato do Instagram, me conhecem pelo perfil aí do Instagram e tal. Eles têm o primeiro contato com essa amiga minha, né? Casada com outro colega meu que é bombeiro também. E ela que faz esse primeiro suporte, né? Eles que dão suporte, na verdade. Suporte técnico, de conversar, de dar esse atendimento, falar sobre o nosso produto e tal. E daí a gente pensando uma ideia tal de alguma coisa para postar, dela falou, cara, Evandro, o que a gente pode fazer alguma coisa para chamar atenção, assim, para postar nessa questão que você fala muito do treinamento de baixa intensidade, que é muito importante para melhorar a condição aeróbica e tal. Aí a gente pensando ali, eu falei, coloca aí, porque ela falou, ela deu a ideia de fazer isso, né, de falar, não corra rápido, corra devagar, então eu pensei assim, falei, coloca aí, dane-se o pace. Aí ela gostou, ela curtiu, né? Falou, legal, gostei. Daí ela fez o trabalho ali e tal, a parte de edição da imagem, a postagem, e colocou. E realmente, cara, esse post daí chamou a atenção da galera, porque o cara lê, né? Dane-se o pace. Mas como assim dane-se o pace? Daí o cara vai ver o que é. Pô, o que esse cara tá falando, né? E daí eu explico o porquê daquilo ali, né? Que a galera começa a treinar, depois de um certo tempo você aprende, você entende melhor essas coisas. Mas tem aquela fase, né? Tem aquela fase, assim, que é pouco tempo depois que você começou, não, todo treino tem que ser... O cara quer pancada. Com a faca nos dentes. Todo treino tem que ser pra morte. Isso, parece que se não cuspir sangue no treino, o treino não valeu de nada. Cara, calma, vamos devagar, pequeno mancebo, né? Então é o que eu falo pra galera, calma, ansioso, vamos devagar. Então, assim, coloquei aquele ali e ele vem repercutindo, volta e meia, sempre aparece ali a galera curtindo e tal, e já faz um tempo que tá lá a postagem, né? Pois é, eu vi semana passada e eu tô vendo aqui que ele é de julho. Isso. Ele foi postado em 22 de julho e eu vi alguém compartilhou semana passada. Eu não lembro foi no story de alguém que compartilhou que eu vi. Não, mas é isso daí. Então ele foi um post que deu muito certo. E a gente colocou aquilo justamente com essa ideia de chamar a atenção, de informar a galera, você vai começar? Calma. Primeiro você tem que trabalhar em baixa intensidade, não adianta querer atropelar coisa.
Uma coisa que é difícil do pessoal entender é que o treino de baixa intensidade ele vai te dar um suporte muito grande no que tange a parte metabólica, a parte de adaptações em nível celular. Então, assim, é o treino que você vai trabalhar ali Z1, Z2, no máximo chegando num Z3 ali, talvez, mas não mais que isso, tá? No início de Z3, esse tipo de treino nessas intensidades são os treinos que vão gerar as adaptações em ganho de capilares na fibra muscular, vai gerar adaptações na biogênese mitocondrial, que é o aumento das mitocôndrias na fibra muscular, tá? Fazendo com que, com o tempo, você tenha uma predominância maior, né? Tenha características maiores de fibras do tipo 1, que são fibras de resistência, né? São as fibras lentas, são as chamadas fibras aeróbias, né? Que são essas que dão suporte ao esporte de endurance, né? Nós temos as fibras do tipo 1, fibras tipo 2A e 2B, né? Que são as fibras rápidas daí, as do tipo 2A e 2B. E esse treinamento em baixa intensidade vai gerar as maiores adaptações para esse tipo de fibra muscular. Tá? E fora outros fatores em nível de sistema cardiovascular, tá? De transportador de lactato, que às vezes o pessoal fala em lactato e pensa que o lactato é só vilão. Não, o lactato não é um vilão, na verdade. O lactato ele é um substrato que a gente acaba reutilizando, né, como fonte de energia para manter o esporte de endurance. Tá? Claro que se você extrapola a intensidade, então lá depois do limiar 2, que é onde você consegue equilibrar aquilo que você está produzindo de lactato e o que você consegue metabolizar no seu organismo, você passou do limiar 2, então você está produzindo mais do que teu organismo consegue metabolizar. Aí, é claro, aí você vai começar a sentir aqueles efeitos de perder rendimento, queima a musculatura e tal, mas porque você está liberando muitos íons H+, né? Você começa a deixar teu metabolismo mais ácido. Ele baixa o pH e fica mais ácido, e por isso você tem essas reações. Então, assim, essas adaptações, as principais que vão acontecer são com os treinos de baixa intensidade. Então, a gente pega hoje os atletas de nível, atletas de rendimento, boa parte do treino, né, a maioria deles tem uma estrutura de treino polarizada, que é fazer cerca de 80% aí, isso é uma média, né? Claro que isso pode variar para mais, para menos. Cerca de 80% desses treinos em baixa intensidade, né? Z1, Z2, começando o Z3 ali. E os outros 20% aí dessa carga de treino, né? Trabalhando com os intervalados nas intensidades variadas, ali entre um Z3 mais forte, um Z4, um Z5, né? E às vezes quem utiliza aí o Z6, o Z7, mas para nós do Endurance é bem menos utilizado, né? Porque são intensidades já anaeróbias, então é sprint muito curto mesmo, então poucas vezes a gente utiliza isso. Então fica mais ou menos fracionado desse jeito, né? E essas adaptações, aí outra coisa que o pessoal também tem que ter paciência. Essas adaptações levam tempo para acontecer, não é de uma hora para outra. Então você vai ver um cara começando a treinar hoje, daí ele não tem essa paciência de fazer todo esse processo de adaptação e tal, e ele já quer fazer um Ironman, né? E a gente pega, por exemplo, o Coyle, que é um pesquisador que lá da década de 90 ele já tinha feito um estudo mostrando essas adaptações. Ele fez um gráfico cronológico, né, de quanto tempo leva e como que vai crescendo essa adaptação em nível de ganho aeróbio, tá? Para promover essa melhora no desempenho aeróbio. E os ganhos substanciais que você pode considerar já como um bom tanto já de ganho, eles começam a partir do segundo ano, entendeu? Então, a partir de 2 anos é que você começa a ter os melhores ganhos. E daí para frente, se você mantém a sequência, a rotina de treinamento, né, se você é constante e não para com o teu processo de treinamento,
daí para frente, ano a ano, você só melhora a tua condição aeróbica. Então, quando a gente vê um cara lá no Ironman fazer, por exemplo, o que fizeram nesse final de semana o Christian Blumenfeld, o Gustav Iden, o Sean Laude lá, quando eu vi esses caras performando daquele jeito, a gente pensa assim, nossa, como é que os caras conseguem fazer isso tão forte? Os caras estão acima do limiar 2. Não estão. Não estão, tá no limiar dele, né? Exatamente. É que o limiar 1 deles, né, que é o primeiro limiar, o limiar ventilatório, o primeiro limiar deles é muito alto e fica muito próximo do limiar 2. Se a gente pega um atleta mal condicionado, essa distância entre os limiares é muito grande. Então o cara atinge muito rápido o limiar 1, né? E o limiar 2 dele também não é tão alto, né? Os dois, eles ficam mais distantes um do outro e ficam mais para baixo. E você só vai melhorar isso com o passar dos anos. Então, esses caras, há quanto tempo já eles não estão treinando, né? Há quanto tempo com acompanhamento adequado, todo um suporte e tal? O Gustav Iden e o Christian Blumenfeld, por exemplo, eles fazem testagens para saber os padrões metabólicos e fisiológicos deles todos os treinos. Os caras estão testando antes de treinar e depois de treinar. Então os caras estão sabendo tudo o que está acontecendo no organismo deles antes e pós-treino. Então aí é difícil errar. Você tem todos os dados que você precisa para você... hoje o Christian Blumenfeld não está legal para colocar um treino mais forte. A gente vai ter que botar um treino de baixa intensidade para ele. Tá? Os padrões fisiológicos dele não estão respondendo bem para isso. O cara está muito inflamado e tal. Então a gente vai fazer um treino mais de recuperação aqui, ou só uma rodagem, um pouco mais de volume e baixa intensidade. E eles fazem muito isso. Esse treino é muito importante para eles, porque além de ajudar na recuperação, é toda a base e suporte para você performar nos esportes de endurance. E o cara que começa, ele não entende isso. Então, assim, se eu vou voltar ali que eu citei o Coyle, né? Coyle, se você pensar que os ganhos substanciais vão ser a partir de 2 anos de treinamento de endurance, então eu tenho que pensar que, eu preciso de pelo menos 2 anos para pensar, né? 2 anos treinando ininterruptamente, né? Mantendo a sequência de treino. Eu preciso de pelo menos 2 anos para pensar em fazer uma prova longa. Pelo menos, né? Eu gosto de falar pro pessoal, cara, tá começando hoje? Faz uma programação para 4 anos. E você tem ali, faz as etapas, faz uma prova mais curta e tal. Não que não dê para fazer de maneira diferente, mas é uma maneira que eu gosto de orientar o pessoal a fazer, que vai ser mais tranquilo, né? Ainda mais se pega, por exemplo, uma pessoa que nem você, que você não está preocupado com o performar, né? Está mais preocupado com curtir a vibe, né? Tá junto com a galera e tal, fazer novas amizades, porque tem isso também, né? Então é uma maneira que eu indico pro pessoal, primeiro ano vamos experimentar sprint, de repente no final do ano você já faz um olímpico, no segundo ano a gente pode variar sprint, olímpico, dependendo da programação, faz uma prova curta, depois faz uma um pouquinho mais longa que o olímpico e tal, e no terceiro ano a gente pode pensar em bolar uma estratégia boa para colocar a primeira prova mais longa, né? Para daí lá no 4º ano a gente fazer um full. Então é assim que eu sempre oriento a galera que está começando. Dá para fazer de outra maneira? Dá, perfeitamente. Mas essa é uma maneira que eu encontrei, que eu acho legal, né? E que funciona bem, você tem um tempo bacana para fazer. E claro, vai depender de pessoa para pessoa. O principal o histórico dessa pessoa com o esporte, né? Se essa pessoa já vem de esporte de endurance ou não, quanto tempo essa pessoa está no esporte, está desde criança, começou depois de adulto no esporte, né? Por exemplo, eu comecei no triatlon depois dos 30 anos, mas eu sempre fui do meio esportivo desde criança, né? Então eu já tinha uma predisposição esportiva melhor. Agora, comecei no esporte com 30 anos, né? Eu nunca fiz nada, fui sedentário, comecei a praticar esporte com 30 anos de idade. E daí eu quero fazer um Ironman. Beleza, você nunca fez nada, foi sedentário, tá começando hoje e quer fazer um Ironman. Show de bola. Então vamos seguir esse caminho aqui, que é um caminho mais tranquilo, vamos diminuir risco de lesão, diminuir também a chance de repente, a pessoa se frustrar,
né? Porque se eu subir muito rápido o volume de treino, esse cara daqui a pouco ele não aguenta mais e tal. Então tem toda essa questão, né, cara? Não é só estar bem condicionado para fazer a prova, mas é você ter um suporte legal para você suportar também a carga de treino, que esse que vai ser o pior, né? Então é uma coisa que eu sempre gosto de trazer para o pessoal que é muito importante. Show de bola. Ô, Evandro, e outra coisa que eu também tenho visto muita gente da parte do treinamento falando, recentemente até com novas maneiras de aplicar o treino de força. É uma coisa que eu lembro que eu comecei no triatlo em 2016 e eu lembro que no começo eu via treinadores falando: não precisa de fortalecimento. Sabe, você nada, pedala, tem lá os treinos de ladeira, tem o treino de Big Gear, então fortalece tudo, não precisa. E hoje em dia eu vejo os mesmos treinadores completamente falando o oposto. Não, tem que fazer o fortalecimento. E de pouco tempo para cá tem mudado até a maneira como eles abordam, né, o fortalecimento. Antes era aquelas sequências mais longas, com pouca intensidade. Isso. Hoje em dia eu vejo a galera dizer: não, é pouca intensidade, é pouca repetição e muita carga e tal. Potência. Aí como é que você coloca isso para os seus alunos? Como é que você... que eu imagino que também que seja... que você fala com muita propriedade e imagino que seja objeto de estudo também, né? Não é só seguir uma receita dos blogueiros, digamos. Não. Na verdade, o que acontece, né? Uma das pessoas que eu sigo, que não é blogueiro, na verdade, né? Que é o Gerson Leite, que é um dos principais fisiologistas aí do Brasil. Eu faço curso. Mas ele gosta de um clickbait. Ele gosta de um tema polêmico também, né? Mas ele é muito bom. Mas ele é muito bom, cara. É muito bom mesmo. De vez em quando ele bota essas coisas e tal, porque assim, ele é um cara que defende muito a parte da ciência. Sim. Então, assim, o cara conhece demais, cara, da parte de fisiologia. E de repente ele vê algumas coisas que o pessoal coloca, então daí ele faz esses clickbaits que igual você falou. Mas necessário. Na verdade, ele é até sutil, né, cara? Mas ele coloca. Mas ele é um cara, assim, eu faço curso de fisiologia do esporte com ele e tal, sempre acompanho o trabalho dele. E cara, ele também, na verdade, antes de eu começar a acompanhar ele, assim, seguir o trabalho dele, eu já tinha em mente algumas coisas no trabalho de força, e que quando eu comecei a acompanhar o trabalho dele e tal, eu comecei a ver que batiam, cara. Peraí, o cara aqui é um dos top aí do Brasil, né, na fisiologia. O cara trabalhou com vários atletas de ponta aí do triatlo, um atleta olímpico e tal, e o cara tá tendo uma concordância de raciocínio comigo. Então, claro que eu já gostei mais daquilo ali, né? E assim, a concordância de raciocínio dele não é pautado no achismo, né? Vem de trabalho científico. Ultimamente tem se produzido muito trabalho científico com trabalho de força, e mostrando excelentes resultados, cara, do trabalho de força, com o objetivo de força e potência muscular para os atletas de endurance. Porque a parte de resistência muscular localizada, que é várias repetições e menos carga, isso a gente faz o tempo todo, correndo, nadando, pedalando. A gente faz várias e várias repetições o tempo todo com a carga mais baixa. Só que a força propriamente dita, a gente acaba não treinando. Você vai fazer um treino de Big Gear. Beleza, tá mais pesado e tal, mas você só tá fazendo repetição do mesmo movimento por um período de tempo longo. Você tá fazendo trabalho de endurance. Não mudou muita coisa, entendeu? Agora, eu vou lá pro trabalho de força, eu coloco carga, eu vou trabalhar ali 1, 2, 3, 4 repetições com uma carga, o máximo que eu vou conseguir fazer esse número de repetições. Aí eu vou estar trabalhando força de fato. Então, aquilo que eu falei de fibras musculares, né,
tipo 1, tipo 2A, tipo 2B, essas fibras rápidas, né, que são as do tipo 2, a gente acaba estimulando pouco elas quando a gente faz o trabalho convencional, né, o trabalho no treinamento do dia a dia, nadando, pedalando e correndo. Fazer o Big Gear. Cara, eu estou estimulando mais o componente de força da fibra do tipo 1. Mas é isso. Agora, quando eu vou colocar carga de verdade, tal, que eu tenho que fazer um recrutamento de novas fibras musculares, outras fibras que você acaba não estimulando tanto, aí sim eu tenho um ganho de força de fato, tá? E isso vai transferir em performance pro esporte de endurance, porque ele vai dar um suporte a mais naquele momento quando você começar a sentir a fadiga das fibras do tipo 1, que essas são as principais que a gente vai utilizar para o esporte. Ponto. Beleza. Mas você tendo as outras fibras bem estruturadas, bem fortalecidas e bem estimuladas, tendo um número maior de fibras musculares do tipo 2A e 2B recrutadas e estimuladas para isso, elas vão te dar um suporte maior para retardar a tua fadiga, né? Então, essa que é a questão. E outra coisa também é que você, consequentemente, você vai melhorar seus parâmetros também fisiológicos, né? Você vai melhorar, por exemplo, sua potência no ciclismo. Você vai conseguir, por exemplo, um outro trabalho muito bom daí que também é potência, né? O trabalho de pliometria. Fazer com que a gente diminua o tempo de contato com o solo, né? Trabalhar esse componente elástico do músculo. Isso é muito importante quando você pensa em performance. Se você não pensa em performance, talvez não faça tanta falta, beleza? Mas, mesmo assim, eu sugiro ainda o trabalho de força, mesmo você não pensando em performance, pelo fato de você ter uma estrutura musculoesquelética muito melhor condicionada e fazer com que isso reduza teu risco de lesão, tá? Porque você vai lesionar por alguns fatores. Você vai ter lesões musculares por alguns fatores. Um deles é sobrecarga, certo? Outro deles é um movimento exacerbado, uma extensão demais de uma amplitude de movimento e tal. E um outro fator que pode lesionar é o quê? Por fadiga, você sobrecarregar aquela musculatura, tá? E essa lesão por fadiga, se você está bem condicionado da parte de força e de potência muscular, você pode reduzir essa chance porque, como eu falei, ele vai te dar um suporte maior para retardar a sua fadiga. Então, não penso em performance, Evandro. Beleza, faz o trabalho de fortalecimento para reduzir o risco de lesão. Reduzindo o risco de lesão, você consegue manter uma rotina de treino melhor. Você consegue dar sequência no teu treinamento, né? Então, você dá continuidade, que é um dos principais princípios do treinamento, dar continuidade ao processo. Pode crer. E é uma coisa que, assim, eu confesso que eu negligenciei totalmente para minha preparação para o Ironman. Eu não fiz fortalecimento. Muita gente faz isso. Eu comecei a minha planilha de treinamento, o treino, nadar, pedalar e correr, no dia 2 de janeiro. Aí foi o quê? 5 meses, né? Aproximadamente 5 meses de treino. Eu não fiz nenhum treino de fortalecimento. E assim, é interessante que, principalmente na hora da corrida, que você o que fazia sabe, a frequência controlada ali, agora a perna sem força, sabe? Tipo, caraca, eu vou ter que ir aqui nesse passinho porque não tem força pra ir. Não, exatamente, cara. Porque daí, assim, essa questão, imagina, prova de Iron, cara, a fadiga ela vai vir acumulando, como eu falei, né? Você vai ter um processo de acúmulo de fadiga, porque são várias horas ali no ciclismo e depois você tem que correr a maratona ainda. E se você tem essa parte de fortalecimento bem estruturada, você consegue fazer com que retarde esse processo, né? E outra coisa, se você tem uma musculatura forte, você faz menos esforço na bike para manter a mesma intensidade. Entende? Então você tem uma eficiência energética melhor, você tem economia de energia, consequentemente, além de retardar a fadiga, né, do ponto de vista de a musculatura, um tipo de fibra muscular dar suporte para outra, você retarda também porque você tem uma eficiência energética melhor. Você consome a energia de forma mais eficiente, consequentemente você vai conseguir manter
por um tempo maior aquela intensidade. Então, por isso que faz diferença, né? Cãibra, por exemplo, você chegou a ter cãibra ou não? Não, zero. Não, cãibra não. Não. Mas conseguiu repor legal, então, os eletrólitos, né? Porque também isso é uma das consequências. Eu só tive problema com o gel na corrida. Uhum. Que eu comprei um gel muito doce, não precisa falar, mas, e embrulhou. Não era que passei mal, não. É que eu tentava e parecia que queria voltar. Aí a maratona... parece um enchimento gástrico, né? Aquele desconforto, sabe? Não é que tava doendo. Chegava na hora assim, né? Na hora de tomar o gel, o cara pegava assim. Eu, na verdade, na maratona, eu tomei só um gel no quilômetro 25, se eu não me engano. Porque foi um gel de uma marca diferente que eu comprei, que era mais líquido e tal. E esse desceu. O resto foi isotônico. Só Gatorade. Todo ponto de hidratação eu pegava 2 copinhos e tentava beber o máximo que conseguisse. Mas não tive não, cãibra. Então, foi o que te ajudou, porque daí você repôs bem os eletrólitos, né? Mas aí também faltou um pouco de carboidrato. Porque ele tem carboidrato do Gatorade, tem, mas como você estava com dificuldade do gel, daí isso atrapalha um pouco também, né? Então, daí acaba também fazendo com que você não consiga manter uma intensidade maior também por estar complicada. Tô com a minha nutricionista tentando trabalhar isso, conseguir aumentar a absorção de carboidrato, que eu não sou muito bom não para esse departamento. Mas... cada um tem uma maneira que o organismo vai se comportar. Eu já não tenho dificuldade, beleza, cara, ele vai, manda o carboidrato e vai embora. Mas eu também prefiro os carboidratos que são um pouco mais líquidos, não muito pastoso. Por exemplo, o gu. O gu é muito gostoso, mas eu acho ele muito pastoso. Chega um momento que nem os primeiros ali na bike, por exemplo, vai beleza. Mas na corrida daí eu prefiro o mais líquido. A sensação é mais tranquila, assim, desce mais fácil. Ô Evandro, só pra gente concluir, me fala um pouquinho sobre os seus planos. Você já falou aí no início que você tem objetivos de evoluir a performance, de pegar uma vaga aí para o Mundial. Fala um pouquinho sobre os seus planos, o que é que você já tem em mente aí para os próximos meses ou 2023? Agora eu tenho uns 73 para fazer de Fortaleza, dia 6. Eu vou estar lá. Não vou competir. Vai estar lá? Show de bola. Vou só filmar, fazer a cobertura. Vou. Fazemos um bate-papo lá, então. Aceito o convite para o jantar de massa. Vou fazer também. Vamos organizar isso daí. Então vou fazer essa prova aí. Ainda acho que não vai dar para brigar por vaga. Tá? Vamos ver. Na verdade, eu vou testar o que vai acontecer de performance lá, né? E eu quero. E outra coisa que não deu para se preparar quanto a essa prova aí é a parte de calor, porque a gente saiu do inverno agora aqui no sul e tá chovendo demais aqui, cara, demais. Então assim não esquentou. Sabe? Hoje saiu um pouco de sol de manhã, eu consegui treinar na estrada, mas está chovendo muito, na região sudoeste aqui do estado deu alagamento e tal. Posso te adiantar que vai estar muito calor, viu? Muito calor e muito úmido. Não sei como eu não sei se você acha pior ou melhor, mas é muito... Porque assim, o calor, a temperatura máxima não chega no nível do Rio de Janeiro, entendeu? Só que aqui dá 80% de umidade. 80 e poucos por cento. Bastante. É complicado porque você não tem troca de calor, né? Porque você precisa transpirar para fazer termorregulação. Só que para funcionar essa termorregulação da transpiração, você precisa que evapore o suor que está na tua pele. Se esse suor não evapora, você não dissipa calor. Então esse que é o problema da umidade alta. É mais fácil de dar uma hipertermia com uma umidade alta e quente
né, que não seja um calor exorbitante, do que, de repente, você está num clima mais seco. Só que se você consegue resfriar melhor, consegue jogar água e tal, você consegue ter um controle mais tranquilo. Mas na umidade alta é mais perigoso, é bem complicado. Então, assim, são coisas que eu já sei que eu vou enfrentar lá, né? E eu queria poder fazer alguns treinos específicos para fazer essa ambientação ao calor aqui, porque assim, aqui é quente também no verão. A gente chega aqui a 36, 37 graus aí quando esquenta bastante. E daí eu queria fazer alguns treinos assim perto do horário do meio-dia, né? Perto das 10, 11 horas da manhã. Que, pô, a corrida eu vou sair para correr lá perto das 10 horas. Então é o que eu vou enfrentar. Só que do jeito que tá o clima aqui, não vou conseguir fazer essa ambientação, provavelmente, vai ser muito difícil. Talvez eu teria chance de fazer uma ambientação dessa em Campo Grande, que meu sogro mora lá, no Mato Grosso do Sul, e a gente vai embarcar lá, que a minha família vai junto. Só que não vai dar, porque senão se eu sair antes, as crianças vão perder muitos dias de aula. Eu falei, não, vamos sair no dia 2, que é o feriado, né, para lá, e a gente embarca no dia 3 de madrugada, já para eles não perderem muitos dias de aula, né? Já vão perder os outros dias da semana seguinte, que a gente vai ficar até o dia 10 lá em Fortaleza, né, para aproveitar o passeio. E então, assim, até poderia fazer essa ambientação lá, mas daí vai ficar meio inviável pela logística, né? Então, vamos ver o que acontece. Se der uma semana de sol esquentado, eu vou tentar aproveitar, né? Aí, se não, vai na raça. Aí, outra coisa que tem lá que daí não é diferente do que nós temos aqui, a nossa região aqui, a gente está a 740 metros do nível do mar. Aqui venta bastante. Então, assim, nosso treino aqui todo dia é com vento, não tem jeito. Uhum. E daí, assim, a gente já sabe que lá também venta bastante e tal. Então, outros colegas daqui que já fizeram Fortaleza falaram, cara, o vento lá não é nada do que a gente já não enfrenta aqui, sabe? Ele falou, só que o calor, esse te judia. Então, esse eu já sei que vou ter que tentar fazer uma estratégia aí de resfriamento para ajudar nesse processo. E o próximo 140.6? Já tem previsto? Ano que vem já Floripa de novo. Já estou inscrito. Daí o ano que vem eu tenho mais 2 atletas que vão estrear na distância. O Diego Bavaresco, que fez comigo esse ano, vai de novo. E daí tem mais 2 colegas que vão estrear na distância. O Lorival, não sei se ele vai ano que vem ainda, nem conversei com ele sobre isso, mas depois eu vejo. Então a gente já está com a casa reservada lá e tudo. Já está tudo certo. Massa, show de bola. Evandro, pra gente finalizar, deixa aí uma mensagem aí pros deboístas, né? A maioria da audiência do meu canal é galera mais que leva o triatlo mais numa boa mesmo, não é? Tem os noiados, sempre tem os noiados da performance. Sempre tem, né? Sempre tem. E tem uns noiados que são muito divertidos, né, também. Que eu gosto. Cara, eu sou um desses. Eu sou um cara que eu quero a performance e tal, mas eu não sou aquele cara que você vai encontrar na prova. Eu vou estar com a cabeça aqui, centrado, que não vou nem olhar pro lado e tal. Não, eu sou o cara que bate papo, dá risada e tal. Eu sou do mais descontraído, cara. Eu não sou tão centrado na hora da prova, a ponto que, não, eu tenho que concentrar só na prova. Não, eu consigo interagir, descontrair, e na hora que eu alinho para a largada, opa, agora sim, agora é a prova. Aí agora nós vamos pro fecha. Mas assim, mensagem, deixar aí pra galera, cara, é curtir o processo, eu acho. Curtir o processo, ter paciência, né? Que é aquilo que eu falei antes, ter paciência na questão de, curte o processo, né? Tendo paciência para você curtir o processo, e os resultados vão vir como consequência. Não adianta você pensar que quem quer performance vai melhorar de uma hora para outra, ou quem está começando hoje só quer curtir e de repente ainda está sofrendo um pouco para ganhar uma condição mínima e tal. Tranquilidade, né? Vai, faça as coisas com calma, não se afobe. Acho que dentro desse esporte, porque assim, é um esporte completo. Então,
faça as coisas com calma. Cada prova você vai aprender uma coisa diferente, né? Cada prova você vai tirar uma lição. Você vai tirar uma lição por experiência própria dentro da prova e você vai tirar outras lições pelo contato com outros atletas, pela troca de ideia, esse feedback pós-prova, né? Você cruzou o pórtico, começa a conversar com os outros e trocar ideia. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Tudo isso, cara, tudo isso, cada prova você vai ter um aprendizado. Cada prova você vai ter uma experiência. E com o passar dos anos, aí você vai vendo que, lá no começo, quando você achava que tinha pesquisado tudo de triatlon para você fazer uma prova, aí você vai ver que lá atrás você não sabia nada. Então, assim, tenha paciência, vai com calma. Com o passar do tempo, você vai aprender cada vez mais. Você vai entender melhor o seu corpo, como que ele se comporta. Independente de quem quer performance, quem não quer, cara, aproveite a modalidade, que a modalidade é sensacional, né? Eu falo que eu comecei a treinar ciclismo por causa do triatlo, né? Antes era só, voltinha de bicicleta aqui, ali e tal. E hoje é a modalidade que eu mais curto. Tá? Eu vim da natação e tudo, mas é a modalidade que eu mais gosto. E também, a minha concepção, também é a modalidade que a gente mais sofre. Porque é a modalidade que a gente fica numa posição menos confortável durante a execução. Quando você está nadando, você está numa posição mais anatômica. Quando você está correndo também, você está numa posição mais anatômica. Agora, em cima da bike, você está ali encolhido e tal. Então, é um pouco... Mas é a mais gostosa, cara. Para mim, eu curto demais. Curto demais a bike e tal. É sensacional. Pode que, Evandro, obrigado pela sua disponibilidade. Valeu demais. Curto muito seu perfil. Sigo lá, leio os posts. Obrigado pelo seu tempo. Precisando aí do Triatlon de Boa, é só chamar. E espero que a gente consiga trocar uma ideia lá em Fortaleza, então. Não, vamos combinar, cara. Vamos se achar lá, vamos trocar uma ideia. Tomar um Gatorade antes da prova, porque eu não vou beber. Eu não bebo também. Né? Mas vamos trocar ideia sim, cara. Vamos se conversar. É outra coisa que eu acho muito, muito legal assim, do esporte, né, cara? Então, a gente está se conhecendo, né? Eu já tenho vários amigos que são de Minas, São Paulo. Tem amigo que está nos Estados Unidos que eu conheci também pelo triatlon. Então, assim, cara, a gente começa a fazer as provas, começa a fazer muita amizade e tal. Quando você vê, você tem gente conhecida por tudo que é canto do Brasil. Todo canto, é muito legal isso mesmo. E lugares que eu nunca fui, por exemplo, eu não conheço Maceió, mas, pô, já tem um parceiro aí pra trocar ideia de lá. A prova aqui é linda, o 70.3 então, daqui. Eu tô pensando fazer ano que vem. Eu até cogitei aqui com a minha esposa e tal, para falar, o que você acha de a gente fazer essa prova aqui para passear e tal? Mas eu vou ver ainda, certinho. Vou ver porque ela acaba ficando próxima do Iron, né? Então, daí até assim, uma coisa que daí também a gente tem que ver é os custos, né? Pô, eu tenho que ir pro Iron, tenho que fazer aqui e tal. Então isso você tem que... mas você, pelo menos, você tem uma justificativa, né? Não, é o marketing, pô. Eu tenho que estar participando das provas para conseguir mais atletas, mais alunos, né? Aí tem a desculpa perfeita. Justamente, eu vejo como isso mesmo, a minha participação nas provas e tal. Eu encaro como isso, ó, é o meu marketing, é um investimento. Sim, investimento com certeza. Na minha carreira de treinador. Com certeza. Para mim é só gasto. Mas tá tudo certo. Mas é um gasto bom. É melhor porque pelo menos eu consigo manter o peso. Eu falo é um vício bom. É um vício bom, cara. Então, isso aí. Beleza, Evandro. Muito obrigado. Tamo junto. Agradeço aí o convite. Precisando, é só chamar. Não, com certeza. Com certeza dá um vai conversar aí. Dá um joinha aí pra eu dar um print aqui. E é isso aí, rapaziada. Beleza. Valeu. Se você ficou aí, curtiu até esse momento e não tá inscrito ainda no canal, se inscreve, compartilha aí esse podcast com seus amigos. E o link aqui do perfil do Evandro tá aqui na descrição do vídeo também. E se estiver ouvindo no Spotify, manda no grupo da família. Beleza? Valeu, tamo junto. Aí. Até o próximo. Valeu, Evandro. Só um último recadinho aí, Lê. Só um último recadinho também pra galera aí.
O pessoal que me segue também, tô sempre aberto lá, a galera perguntar, tirar dúvida e tal. A gente sempre tenta interagir o máximo possível com os seguidores aí, quando o pessoal tá começando, quer saber o que fazer. Responde rápido. Eu mandei lá a mensagem, chegou às rapidinho. Vezes eu me enrolo um pouquinho, e às vezes eu acabo me enrolando um pouco porque tem muita gente manda coisa, pergunta e tal, e como também eu tenho a minha profissão de bombeiro, né, então o dia que eu tô no trabalho eu acabo demorando um pouco mais para responder. Mas como tem a Marcela lá do suporte que também dá essa força, então às vezes ela mesma responde para mim e consegue fazer esse meio de campo. Aí a galera pode ficar à vontade, mandar pergunta, mandar as ideias lá. Show de bola. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio. Aquele abraço, valeu.